não espere o que você pode fazer hoje. Se você tem hoje a oportunidade de buscar não, você já encontrou ajuda. Se você está me ouvindo aí, você já encontrou a doutora Mariana, ela é ajuda. Se você seguir a risca tudo que a doutora está falando, quem sabe é você que vai estar aqui dando depoimento para outras mulheres, porque eu acho que essa é a nossa missão, é superar um obstáculo e poder olhar para uma outra mulher e dizer assim, ó, se eu superei, você também pode. Se eu conseguir, você também pode. A gente escuta muitas palavras que não são incentivadoras. Quando a gente encontra mulheres que incentivam a gente e dizem assim, passei pela mesma coisa que você. Então, eu digo pra vocês, eu passei por N situações, por decepções com profissionais, decepções comigo mesmo, enfrentei problemas no meu casamento, achei que era o fim de tudo, eu me esbarrei com isso, só que eu não usei disso para me paralisar. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Muito boa noite, gente querida. Muito bem-vindos aqui ao canal Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Muito bom estar aqui para vocês. Nessa noite, né? Aqui no Rio de Janeiro já é noite, eu estou aqui no Rio de Janeiro e é muito bom estar aqui todos escutando neste momento e também para receber essa querida ex-aluna que acabou de terminar, fresquíssimo, super recente, o programa Chave Mestra. E que gente conversar comigo e dividir essa vida que ela passou pelo programa com vocês, porque afinal de contas a ideia desse material, desse podcast, é exatamente todas essas entrevistas, é exatamente como é o vaginismo, como é o medo e ter aquela vida que todas nós merecemos, queremos. Então, fico muito feliz de estar aqui recebendo Bárbara, minha querida. Muito obrigada por ter topado participar aqui do programa. Boa noite, pessoal. Para mim é um imenso prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho da minha história, né? Eu que há meses atrás, né, para poder me motivar, fiquei escutando vários podcasts, várias mulheres, né, dando aí os seus depoimentos. E isso para mim foi um gás, porque eu me lembro quando eu entrei no Chave Mestre, a primeira coisa que eu fiz foi poder colher depoimentos, né? Porque ao longo do tempo eu vou contando e vocês vão entender, porque a primeira coisa que passa na nossa mente é: será que isso vai dar certo? A gente fica assim. Então, eu acho que é de suma importância, né, esses depoimentos, né, de histórias verídicas, porque por um momento passou-se na minha cabeça: será que isso é verdadeiro? Será que essas mulheres são de verdade mesmo? Porque no mundo que a gente vive, a gente ouve e vê de tudo, né? E aí, eis aqui eu sentada na cadeira para contar uma realidade que é verídica. Gente, funciona, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Peraí. Daqui a pouco você vai contar para esse povo como é que é. Mas assim, olha, adorei você começando já a falar sobre isso, né? Porque, e aí eu já começo. Quantos anos você tem? Me fala. 33 anos. 33 anos e você está falando de que cidade? Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, né, na cidade de São João de Meriti. Então eu sou carioca, você é fluminense, né? Mas estamos todas aqui nesse Rio de Janeiro belíssimo. E é isso. Então, mesmo no Rio de Janeiro, com você pertinho de mim, o programa Chave Mestra te atende. Olha só, isso eu acho lindo demais, maravilhoso, porque é isso. O Chave Mestra foi pensado para abraçar mulheres até fora daqui, né? Fora do Rio, que estavam longe de mim. Mas mesmo no Rio de Janeiro, quem está como você, pertinho de mim, em São João de Meriti, é perto, né? A gente está falando aqui de alguns minutos de distância, mas mesmo assim o Chave Mestre atende e ajuda do mesmo jeito. Isso é bom demais. Mas assim,
Se a gente parar para pensar, o que você falou, eu já quero pegar esse gancho, porque ele é maravilhoso. O que você acabou de me dizer, será que isso vai funcionar? Será que isso realmente, será que ela existe? Será que a doutora Mariana existe? Será que esse programa existe? Será que essas coisas existem? Porque é isso, a gente vive hoje num mundo tão doido e a gente duvida de absolutamente tudo, né? E é verdade, tudo pode Sim, ser falso, tudo pode ser fake. E aí, na hora que a gente aposta as fichas, que é exatamente o que você fez. A gente aposta as fichas para não, eu acredito, não só acredito, como eu vou lá bancar para ver, experimentar para ver. E aí você agora está aqui, sentadinha na minha frente, falando exatamente a sua experiência e trazendo uma história verídica. Então, conte, meu amor, conte como é que foi a sua jornada até você chegar ao chave mestra. Você tem 33, a sua sim. história começou, você tinha quantos anos? Quantos anos você tinha quando você começou a experimentar as dificuldades? Então, eu comecei a perceber aos meus 18 anos, né? Primeiro namorado, que hoje é o meu marido, então ele vem com essa trajetória junto comigo, mas aos 18 anos eu comecei, né, a perceber que eu tinha esse problema. Só que no início eu achava que era uma coisa que era da minha cabeça, que eu estava muito nervosa e tudo mais. Até que eu me esbarrei, né, com uma DST. E eu tive que, pela primeira vez, procurar um ginecologista. Com a minha rotina toda de trabalho na época, eu saí do trabalho, fui até o ginecologista, ele me examinou, e aí eu me senti à vontade de me abrir com ele e conversar com ele da minha dificuldade. E aí que tá N profissionais, né? Hoje, gente, eu trabalho numa clínica médica. Então eu lido com médicos, né? E trabalho com ótimos profissionais, mas no mercado tem N pessoas e N profissionais, né? Não é porque a gente teve a experiência com um profissional ruim que a gente vai ter que achar que todos eles são ruins, mas essa minha primeira experiência com esse profissional, na época eu era muito novinha, eu não entendia muito, né, dessa realidade de vaginismo, nem sabia que isso existia, e era a minha primeira vez que eu estava indo sozinha numa consulta, e era um profissional que era homem, e aí eu me abri com ele, ele falou, olha, eu acredito que isso aí seja coisa da sua cabeça, tá? Eu acredito. E aí ele falou umas coisas muito pesadas para mim, que hoje, com 33 anos, tendo uma maturidade, eu falei, eu acho que eu não aceitaria ouvir de um profissional, né? O que eu ouvi, né? Por exemplo, o seu namorado não está fazendo direito, você que não está sabendo lidar com a situação. E aí eu iniciei um tratamento com ele, né, da DST, e ao decorrer das consultas, eu ainda continuei ainda, né, a externalizar isso para ele, essas dificuldades, ele me dando várias dicas, toma um vinho, relaxa. Eu fiz todas essas dicas, todas, e nada dava certo. Até que um dia ele me examinando, né, ele falou assim, olha, eu vou facilitar a sua vida, né? No caso, o órgão genital do teu namorado não entra porque você tá com um ímã, né? E aí ele foi lá com toda agressividade e foi lá e rompeu esse. Na hora doeu um pouquinho, eu consegui ver o pequeno sangramento que teve. Hoje em dia eu entendo, né, um pouco mais, né, com 33 anos a gente cria uma maturidade, como eu falei, né, ali foi uma agressão, né, ali que eu sofri, eu busquei um profissional, externalizei a minha situação e fui atendida dessa maneira, só que aí, na minha inocência, eu achei que aquilo dali fosse algo muito normal de se acontecer, né, terminei o meu tratamento DST, continuei ainda tentando na minha mentalidade achando, ele rompeu meu hino, agora vai acontecer. E não acontecia de jeito nenhum, não acontecia de jeito nenhum. E aí depois eu voltei nele novamente, externalizei de novo para ele, e até que ele foi e me deu, né, um documento em anexo, né, falando assim, olha, eu acho que é isso aqui, é vaginismo. Tá muito iniciante, né, isso, mas estuda isso daí e tenta procurar um profissional. E aí, na cara e na coragem, eu comecei a pesquisar o que era vaginismo na internet e comecei a me identificar, né, um pouco mais com o assunto. Naquela época, né, eu já tinha visto algumas coisas, né, da doutora, só que tudo muito online. E aquela coisa, como eu falei, né, é online, isso não vai servir para mim. Até que
eu me esbarrei. Isso na época, eu com 19 anos. Isso foi uma trajetória quando eu cheguei lá para os 27. Eu me esbarrei com uma médica, né, que foi um amor de pessoa, que foi a fisioterapia pélvica, né, que é a doutora Leidiane. E aí, quando eu conversei com ela e expliquei para ela, né, da minha situação, eu fui na intenção de falar para ela que eu tinha vaginismo, e aí ela me diagnosticou com vulvodynia. E ali a gente começou um tratamento. No início eu fiquei mega feliz, porque assim, o meu vaginismo, eu não conseguia nem botar o dedo, né? Eu não conseguia tocar, né, nas minhas partes genitais. Me dava nervoso, eu ficava agoniada, doía demais, me dava pânico, eu suava. E aí eu comecei a fisioterapia pélvica com ela e para mim foi uma luz no fim do túnel. E eu comecei a passar por todos os processos, por todas as etapas que tem uma fisioterapia pélvica e cheguei até a parte do dilatador. Só que quando eu cheguei na parte do dilatador, a fisioterapia pélvica me treinou a do com dor, a eu conviver com a dor. O que a fisioterapia pélvica, o que a doutora Leidiane, com todo o respeito e com todo o carinho que eu tenho por ela, um amor incrível que eu tenho por ela, né? Ela me ajudou a vencer etapas, me acostumando com a dor. E isso para mim ficava uma incógnita dentro de mim. Gente, mas todo mundo fala que é natural. E eu tô aprendendo com dor. Não tem lógica. E eu não aceitava isso dentro de mim. Cheguei à parte do dilatador com muito sacrifício, com muita dor. Ela colocava o dilatador em mim. Eu sentia muita dor de morder o pano e achando que, tá, eu tenho que conviver com essa dor, me achando a pessoa mais fraca do mundo. É que eu falei, se todo mundo convive com essa dor, por que que eu não consigo, né? Com essa dor. Dali a fisioterapia pélvica, né, me beneficiou também, né, a fazer tratamentos, né, ginecológicos, por exemplo, o Papa Nicolau, já conseguia fazer, mas fazia com muita dor. Consegui, sim, uma penetração, mas com muita dor e chorando muito. E aí, nessa época, eu já estava casada, já, né, com muita dor mesmo. Até que isso criou um tabu para mim, porque eu falei, tá, tudo bem, agora vai ser com dor? Agora não, porque eu não quero mais sentir essa dor. E isso começou a afetar muito o meu casamento. Até que Vou eu só, comecei. só fazer um. Peraí, rapidinho, só fazer um parênteses até o momento, que tem uma coisa que eu queria muito. Todo mundo fixasse quem está estudando. Exatamente duas passou e pelo que você, o que você experimentou. A primeira foi esse absurdo que você vivenciou nesse atendimento. Isso foi uma violência. Isso não é admitido em lugar nenhum, em situação nenhuma, em nenhum tipo de atendimento. Não, isso não tem, não passa, não tem como você conceber ou admitir uma coisa dessa. Se você, infelizmente, você viveu uma violência, de fato, uma violência profissional séria, grave, né? Isso é muito triste, é muito ruim, porque isso infelizmente não é uma situação que está muito longe de ser incomum. As mulheres, vocês vivenciam situações, em maior ou menor nível, mas situações de muita violência profissional, de muita invalidade, né? Vocês são invalidadas no seu processo, no processo de vocês são desqualificadas nas queixas que apresentam, ou seja, na dor de vocês. Então, realmente é uma luta encontrar e trabalhar e poder conseguir encontrar um apoio, um lugar ou alguém que vocês de fato possam se sentir acolhidas. E a sua frase foi muito feliz no início, quando você falou que existem diversos profissionais diferentes, a gente tem muita gente boa trabalhando, a gente tem bons e maus profissionais em qualquer profissão, mas é porque realmente quando a gente tá pensando e falando sobre a classe médica, sobre o médico, em que você muitas vezes vai buscar em busca de um auxílio, de uma ajuda para o seu sofrimento, a gente espera alguma coisa em troca, nada além de acolhimento, né? Nada além de acolhimento, de reconhecimento e de validação. Então, quando a gente encontra alguma coisa contrária, do jeito que você encontrou, ainda mais no nível que você encontrou, realmente é muito, muito ruim, triste, tudo, acho que não tem nem palavras para quantificar, demais, até porque, né, parte da minha classe, apesar de longe somos pessoas parecidas, mas é isso, assim, faz parte da classe, e deixa a gente construir uma situação como essa, né? Então, realmente, eu queria externar aqui para você a minha dor, né, a minha solidariedade que você passou, porque é surreal, realmente não tem nem palavras para mensurar aí. A outra coisa que eu queria pontuar, que para mim foi muito importante você falar, foi essa passagem ao longo do tempo e também pelo tratamento com a fisioterapia pélvica, porque a fisioterapia é isso, a fisioterapia pélvica não só qualquer outra linha de tratamento. A gente nessa que trabalha a questão da dor, né? A gente observa com bastante frequência em que
Quando o trabalho fica focado muito em cima da dor, e aí você trouxe a questão da borrodinha, que é uma questão orgânica, física, e que provoca dor também na hora do sexo, e também provoca dor na hora da penetração, não só de sexo, mas às vezes até fora dele. A mulher também sente ardências, dores, com a queimação e alguns outros sintomas fora do sexo também. Além do sexo, às vezes pode ser só no sexo a sensação da ardência, mas quando você foca muito no tratamento da dor, isso é realmente, como você falou, isso é um dos focos da fisioterapia pélvica, é poder ajudar você a entender a dor e ajudar você a, de repente, a lidar, entre aspas, não se acostumar, né? Como você acabou entrando dentro desse processo, mas lidar com a dor, é que quando a gente está falando de dor crônica ou de dificuldades crônicas, como foi o seu caso, uma dificuldade crônica, a gente não está falando só de dor, principalmente quando a gente está falando de sexo, de dor sexual barra dor de penetração, né? A gente não está falando só de dor, a gente está falando de medo. E na hora que você, além de dor, a gente fala também do medo e principalmente do medo, da agonia, da angústia, do nervoso, do nome de sensação ruim que a gente quiser dar, tá? De sentimento ruim, perdão, que a gente quiser dar. E quando a gente está falando de alguém como você e várias outras mulheres que nos ouvem, que passam pela mesma situação, em que o medo está acompanhado da dor, ou seja, você tenta ter uma relação sexual, você não consegue ter essa relação porque dói, e aí você vai para uma relação já receosa, dói de novo, e esse ciclo, né, de sente dor e sente medo, sente dor e sente receio, sente dor e evita, né, esse ciclo, ele fica quase em algo que não tem fim, né, que não tem, parece que não existe uma forma de você brecar isso. E quando você vai trabalhar a dor, como é o caso da fisioterapia pélvica, em que você tem um foco de reabilitação muscular, e você trouxe exatamente o que é a fisioterapia foca no trabalho da dor. Então, não é que a gente está falando da dor. Se a gente está juntando com uma condição em que o medo é o preponderante, por mais que a dor exista, mas se o medo está presente, se a gente só trata o componente da dor doloroso, o tratamento vai ficar capenga. E é por isso que muitas vezes a fisioterapia pélvica não traz os resultados, ou às vezes demora demais e a mulher desiste, ou ela sai de um nível severo, grave do problema, em que ela é impossível penetrar, e ela passa para o nível mediano, né, para um nível médio severo, em que você permite uma penetração, mas aquilo é tão desconfortável, tão ruim, que você não quer, você manda parar no meio e depois você desiste. Então você sai da impossibilidade para algo ruim também. Ou seja, não está bom ainda, né? Porque o componente principal, que é o que faz a mediação de tudo isso, que é o medo, a agonia, a angústia, ela não foi trabalhada porque a físio não tem esse papel. E é importante entender isso, gente, porque a mulherada, às vezes, no afã de buscar uma solução para a sua questão, porque ela, infelizmente, não encontra alguém que consiga fazer um diagnóstico adequado, não encontra alguém que faça uma avaliação, então ela vai para ou então encontra como você encontrou, toma esse material aqui, lê, e você vai para a internet por conta própria, que é o que acontece com muitas de vocês, vai para a internet por conta própria para buscar, vocês venham, fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica, fisioterapia pélvica. E vocês vão para a fisioterapia pélvica para tratar da dor que vocês sentem. Só que a questão não está na dor, a questão está no medo, da angústia e na agonia. Isso não é foco da físio. E tudo bem, não é foco da físio. A físio não é para isso, formada ou feita para isso. A físio é para reabilitação muscular. Né? Então, acaba ficando deficiente o trabalho se o trabalho do medo não for conjugado com o trabalho da dor. E é isso que faz a diferença na imensa maioria das vezes. Na imensa maioria das vezes, é você poder conjugar as duas, né? E aí, quando vocês passam por tratamentos anteriores, como foi o caso, e vocês vêm parar dentro do chave mestra, como também foi o caso da Bárbara e das outras que também já gravaram o podcast, aí vocês entendem como é que acontece essa junção do medo com a dor. Porque o nosso foco de trabalho é em cima do medo, da agonia, do nervoso, da angústia, basicamente de se tocar, que é o começo de tudo. Tô certa, dona Bárbara? Doutora, tá certíssima. Porque aí nessa fala existe o sentimento da frustração. Porque foi o que eu passei na fisioterapia pélvica. Eu entrei com uma visão, achando que a fisioterapia pélvica era a luz do meu fim do... E venhamos e convenhamos também que tem muitos profissionais também que hoje estão no caminho, né, da fisioterapia pélvica também que não tem a dimensão. Eles acham também que está nos ajudando. Porque assim, eu falo com todo carinho. Hoje eu tenho uma amizade com a minha físio. Eu falo para ela que eu sou imensamente grata, porque se eu não tivesse encontrado o errado, eu não encontraria o certo, né? E eu falei para ela, ó, fui por um caminho errado, mas agora encontrei o certo. Ela morre de rir comigo. Mas é verdade que eu falei assim, olha, porque se todo mundo tivesse noção do que está fazendo e como está fazendo e para que serve, né, a gente não perderia tanto tempo. Por que que eu falo isso? Eu fiz
durante 2 anos de fisioterapia pélvica. Para mim foi uma evolução na minha mente. Eu estava evoluindo, porque na minha cabeça era só o negócio entrar e acabou, né? Só que chegou nas últimas sessões, ela só conversava comigo porque eu percebia que ela não tinha mais como me ajudar. As sessões eram só conversas, e as conversas assim, Bárbara, relaxa, ela começou a ter o, na fala dela existia um desespero de, olha, não consigo mais te ajudar. Eu acho que é você que não está conseguindo entender o meu trabalho, entendeu? Acho que você não está conseguindo lidar com a dor. Até que eu cheguei a um ponto crucial da minha frustração, quando eu cheguei numa sessão de físio e ela falou assim, Bárbara, vou te dar alta. E eu falei, por que que eu vou tomar alta? Porque eu não consegui chegar no ponto em que eu queria chegar. E aí ela falou, porque eu não consigo mais te ajudar. Naquele dia que ela fala para mim, foi o pior dia da minha vida, porque eu pensei assim, se um profissional, isso na minha visão naquela época, gente, se um profissional que é estudado não consegue me ajudar, eu sou um caso perdido. Eu sou um caso perdido, porque na minha mentalidade eu achava que todo mundo que tinha o mesmo problema que eu passava pela fisioterapia pélvica e progredia. E eu achei que eu progredi, chegou uma etapa depois eu regredi. Ou seja, eu voltei tudo para mim. E para mim foi anos, né, até eu me recuperar e até eu entender que o problema não era eu, não era o processo ali que eu estava fazendo errado, né? Até que eu cheguei num ápice muito ruim da minha vida, né, numa situação muito complicada, e aí voltei para o Instagram, fuçando o Instagram, e aí consegui, né, por um milagre novamente, encontrar a doutora Mariana, que para mim foi um anjo, um anjo. E aí eu comecei, como eu falei, né, os depoimentos de muitas mulheres me ajudaram bastante, porque eu comecei a assistir e aí eu comecei a olhar a fala daquelas mulheres e falar, caramba, é a mesma coisa que eu estou vivendo. E muitos depoimentos eu vi que muitas mulheres também fizeram fisioterapia pélvica também, que não tiveram sucesso na fisioterapia pélvica, né? Que progrediram igual eu progredi até uma etapa, e depois pararam, e não foi por culpa dela. E aí eu falei, epa, acho que tô me encaixando aqui. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí eu entrei num outro tabu. Tá, mas a fisioterapia pélvica foi presencial. Eu fazia 2, 3 vezes na semana presencial. Se uma coisa, aí são, né, os monstros nas nossas mentes que vai sabotando a gente, né? Vai você acha que eu vou conseguir fazer uma coisa online? Você acha que isso vai funcionar? Se uma profissional presencialmente não me ajudou, uma pessoa à distância vai me ajudar? Ai, acho que não. E aí eu tive que ficar semanas lutando contra aquilo. Só que eu cheguei num momento em que eu falei assim, tá, eu já tô aqui, nessa situação. Se eu não fizer nada, eu vou continuar aqui. Se eu fizer e não der certo, eu vou me frustrar. Eu já tive essa experiência de me frustrar. Então vamos fazer. O que eu não posso é ficar parada. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim, porque se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Se eu não me ajudar, ninguém vai me ajudar. E aí, um dia eu acordei, né? Chamei a Rebeca no WhatsApp e falei, Rebeca, ó, eu vou fazer. Eu vou fazer. Ela, falei, não sei, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer, eu quero fazer. E eu fiquei numa empolgação. E eu digo que, assim, quando a gente dá o primeiro passo, as coisas super acontecem na nossa vida. Eu acho que basta a gente dar o primeiro passo. Isso funciona muito, de verdade. Eu estava passando por um problema financeiro, só que eu falei assim, tá, eu vou priorizar isso na minha vida. Eu quero muito fazer isso na minha vida. E eu dei o primeiro passo, e assim, Deus me ajudou, foi um milagre. Quando eu fiz o depósito do valor da quantia, eu fui chamada, isso é muito real, gente. Eu fui chamada pelo meu patrão e eu recebi um aumento que foi proporcional ao valor que eu, sabe? Então eu falei assim, bastava eu dar o primeiro passo, né? Que Então assim, maravilha! Olha que notícia boa, gente. isso é muito real. Então para mim não foi uma perca financeira, para mim foi um ganho, sabe? Financeiro, né? E de Imagina. muitos aspectos, né? E aí, quando eu entrei no Chave Mestra, gente, eu primeiro achei que eu ia ficar muito perdida, porque é uma plataforma. Como que eu vou fazer? Como que eu vou mexer?
E eu falei, pronto, não sei como é que eu vou fazer. Só que não, gente, a gente não fica perdido. É tudo muito, sabe, detalhado. E aí, cada mensagem que eu assisti, a doutora Mariana falando, aquilo se encaixava no meu mundo de uma tal maneira que às vezes eu passava madrugadas e madrugadas, sabe, assistindo várias e várias vezes, e eu falava assim, tá, muitas mulheres superaram isso, sei lá, em 6 meses. Eu falei, não, mas eu vou focar, que eu vou bater o recorde. Eu nem sei se eu bati o recorde, doutora, mas eu falei, eu vou bater o recorde, eu vou superar isso. E eu chegava, e aí que tá o ponto, gente, a gente se esforçar. Porque eu chegava em casa todos os dias, muito cansada fisicamente, mentalmente, porque eu trabalho numa clínica médica, então todo mundo sabe como é um atendimento de uma clínica, é muito cheio. Eu chegava em casa muito cansada, mas eu falava assim: a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no chá, vou tomar um banho, vou esfriar minha mente e eu vou priorizar isso, porque eu vou conseguir. Foco é tudo. Foco. Eu Isso fui aí. muito focada, sabe? Eu fui muito focada. E até os dias, no caso, que eu me sabotava, que eu falava assim, não vou fazer. Aí eu lembrava dos podcasts das meninas falando, não, não faz isso não, faz. E aí eu falava, aí às vezes eu acordava de madrugada. Era 2, 3 horas da manhã, eu falava assim, ai, eu não fiz o exercício. Não, vou fazer. Eu não posso finalizar o dia, eu já estava no outro, né? Mas eu não posso finalizar o dia sem fazer. E, gente, deu muito certo. As etapas no qual, às vezes, eu não conseguia, eu mandava mensagem, né, na plataforma para a doutora Mariana, explicando para ela, e prontamente ela me respondia. Aí teve uma das mensagens que a doutora Mariana me respondeu, falando alguma coisa que era comigo. Eu falei, não, mas não é comigo, não. Aí depois eu falei, calma aí, mas a doutora Mariana tá falando, ela tá certa, então acho que é comigo mesmo. E aí eu fui, fiz o processo totalmente diferente. Gente, deu muito certo. Eu não tenho, assim, palavra para dizer para vocês que o trem funciona, gente. E funciona e muito. E uma coisa hilária que eu assisti, que eu pensei assim, acho que isso não vai dar certo, não. Gente, você usar o seu próprio dedo para fazer. Eu falei, esse trem vai dar certo, não, gente. Que isso? Não, pelo amor de Deus. Eu que tô comigo fazer em mim mesmo. Só que eu achei isso muito incrível, sabe? Porque na fisioterapia pélvica era a médica fazendo, era ela que fazia. Quando eu comecei, né, eu mesmo me tocar, não eroticamente, mas me tocar e conhecer o meu corpo, aquela parte do vídeo que a doutora Mariana fala sobre anatomia de você. Gente, eu achei aquilo ali incrível. Eu estudei aquilo ali 50 mil vezes, porque eu queria conhecer o território, sabe? Eu falei, quando eu introduzi o dedo e eu senti, eu mesmo senti, eu falei, caramba, isso aqui realmente existe aqui dentro, né? Né? Não vai acontecer nada. Então, assim, assim, o método que vocês utilizam é um método que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. É um método que muitas pessoas negligenciam, porque é uma coisa muito simples, mas que realmente, gente, dá certo. Tanto que quando eu cheguei na última fase, né, eu já não estava mais ansiosa com a fase do dilatador. Confesso que eu não estava mais ansiosa porque eu estava me sentindo tão segura, mas eu peguei e falei assim: ah, quer saber? Vou comprar só para experimentar, só para me poder testar só. E aí, quando eu fui, né, eu experimentei tomando banho, né, porque essa era a minha rotina. Quando em um dia eu consegui colocar todos os dilatadores, mas sem agonia, sem medo, sem pressão, sem nada, sabe? Sem Teve dor uma também? Sem dor sem também. dor, sem Bem, dor. é o que a gente está Gente, falando. aí naquele momento, quando eu botei, né, o último, né, a doutora explica que não precisa, não é tão necessário, mas eu mesmo me quis fazer isso. Quando eu coloquei aquele último, aí me veio na mente todo o processo que eu vivi com a fisioterapia pélvica, aonde eu tinha pânico, pavor e sentia muita dor a introduzir aquilo dali. E aquilo dali entrou, gente. Neutro, natural e confortável. Gente, eu nunca vou me esquecer dessa frase, porque todas as vezes em que eu fazia o exercício, eu falava assim: olha, hoje eu não consegui, mas eu vou chegar na parte do NNC, o neutro, natural e confortável. E eu só pulava de etapa quando realmente eu chegava nessa fase. Você Quando eu seguiu tudo, chegava. minha filha. Você seguiu toda a metodologia à risca. À risca.
E você, Tudo. você terminou o programa em quanto tempo que você falou? Quanto terminado do começo ao fim? Gente, aí que tá a questão. Eu Ah, iniciei o programa no dia 7 de novembro. Isso mesmo, Rebeca tá aí para poder me falar. 7 de novembro de 2023. Eu finalizei todo o processo, gente. Foi. É isso mesmo, eu finalizei. Não, minto. Eu sei que eu fiz o processo, doutora, em 1 mês e 15 dias. e teve essa relação sem dor? Então, calma aí que eu tô meio perdida, que eu sou meio perdida nas datas. 7 de novembro de 2023 eu iniciei e 22 de dezembro de 2023 eu tive minha primeira penetração. Ou seja, 1 mês e alguns dias. Um Minha mês. filha, você se não foi, olha, se você não foi, olha, tem que olhar nas minhas anotações, sou eu. Se você não foi o recorde, você chegou muito perto, entendeu? Porque assim, 1 mês e 15 dias para você sair de uma quase impossibilidade, né? Para uma total realidade e você poder ter uma relação sexual com o seu marido, né? Tendo a relação com a penetração que você, né? Com o pênis, completa, do jeito que você completa, vamos deixar claro, para que não nos entendam erradamente, erroneamente. Quando eu falo completa, mesmo sabendo que o sexo não se limita à penetração, eu digo completa porque essa é uma fala de vocês. Sim. Vocês que sofrem, não mais a Bárbara já está fora dessa, mas quem sofre com dor sexual crônica tem, ou com a dificuldade, ou com a impossibilidade, tem essa fala na alma. Eu não me mulher completa. Eu quero ser uma mulher que eu não sou completa. Isso é fala de vocês. Então, quando eu falo que, confirma comigo, Bárbara, não é a fala de vocês É que muito a nossa sofrem? é muito a nossa fala. Durante anos, eu tentei a penetração, eu não consegui, e era dessa forma que eu me sentia, né? Uma mulher que não era completa. E para mim, o Essa Xavier é presente, porque a minha primeira penetração sem dor no NNC, gente, foi no meu aniversário de casamento. Eu saí de viagem. Mas eu saí assim, tão. Eu não queria, como a doutora mesmo falou, né? A relação sexual, ela não se limita à penetração. Então eu fui muito tranquila, sabe? Muito tranquila, né? O dilatador chegou um dia antes de eu viajar. Eu fui, fiz todas as etapas sem aquela ansiedade, porque a gente aprende isso. E aí eu fui para minha relação sexual no dia do meu casamento, no dia 22 de dezembro de 2023, né, que eu estava completando aí 5 anos de casada. E aí foi muito natural, que depois, quando acabou, eu sentei na cama e fiquei assim, "Ai, gente, foi uma coisa assim muito natural. Então, para mim, assim, foi um presente, porque assim, pra gente que fica anos numa condição dessa, e aí você pula para essa etapa, olha, eu não sei mencionar a minha gratidão e a minha alegria, sabe, de ter passado por tudo isso e ter essa superação, né? Porque eu acho que é esse o sentimento, né? De ter encontrado no nosso caminho ótimos profissionais, porque, gente, você que está me ouvindo, isso é muito real. A equipe da doutora Mariana, a gente não tem palavras. Eu não tenho palavras para poder mencionar, né, o cuidado, o carinho, o zelo que eles têm por cada mulher, o respeito pela história que eles têm por cada mulher. Doutora Marina, eu não sei como é que dá conta de toda essa mulherada enchendo ela de e-mail na plataforma. Eu não sei como é que faz isso, mas eu acho que são pessoas que são iluminadas mesmo, pessoas que têm o dom, sabe, para poder fazer isso. E a proposta de trabalho de vocês é uma proposta tão enriquecedora, né? Porque eu acho que na minha mente, né? Eu acho que vocês não têm dimensão do bem que vocês fazem, né, para a gente quando a gente supera esse mal, né, esse mal que a gente carrega durante anos. Então, assim, eu super topei fazer esse podcast justamente para poder externalizar a minha gratidão e poder motivar outras mulheres também, né, que, gente, não é o fim. Se você esbarrou com essa situação, ela tem jeito. Quantas vezes eu escutei a doutora Marina falar, né, nos podcasts, tem jeito, gente, tem jeito. E eu ficava assim, escutando, ai, será que tem? Será que tem? Não, gente, eu tô aqui hoje para dizer para você, é um trabalho maravilhoso que essa mulher faz e tem jeito, porque se funcionou comigo, que eu era uma pessoa que sempre me auto-sabotava,
né, que tinha ansiedade, que enfrentava milhares de problemas, né, e eu acho que sempre há um momento certo para a gente poder fazer, né? Talvez esteja muitas mulheres aqui numa condição muito difícil, né, em situações, né, de dificuldade, falar assim, hoje não é o meu momento porque eu não estou bem para poder fazer. Eu digo para vocês que quando eu entrei no programa Chave Mestra, eu recebi uma notícia muito ruim para mim, e eu entrei numa situação assim, num momento muito lastimável da minha vida. Só que eu falei, a má notícia não pode paralisar o meu processo. Eu vou fazer e eu vou conseguir. Então é porque eu falo isso, doutora, porque deve ter muitas mulheres falando assim, mas não é o meu momento agora de entrar para o chave mestra, sabe? Então assim, não deixe que a sua situação momentânea faça você deixar de progredir, sabe? Porque eu acho que se a gente encontra uma saída, a gente tem que se agarrar a ela. E eu digo que funciona. Gente, vocês não têm noção, é porque só vocês entrando na plataforma. Esses dias eu estava no meu trabalho e, com saudade, eu entrei na plataforma para poder olhar de saudade, porque e é verdade, não querendo voltar ao processo antigo, não, Deus me livre, já avancei. Não, Mas de que deu para entender, o que você falou. porque assim, é tão enriquecedor as coisas que você ouve ali, porque eu nunca tinha ouvido, nem na escola, gente, anatomia, nem na escola a gente aprende com tanta riqueza de detalhe o que a gente aprende. E isso eu acho, doutora, que me ajudou muito como mulher, sabe? Porque eu também, quando a gente carrega esse problema do vaginismo, tem muitas mulheres que estão aí me ouvindo e vão se identificar, a gente também tem um tabu com o nosso corpo também, porque a gente acha também que o nosso problema é físico, né? E eu carregava muito isso, muitos anos de casada, eu tinha vergonha do meu corpo, de ficar nua, sabe? E hoje em dia não, eu sou muito de boa com tudo isso, sabe? Eu aprendi a olhar para o meu corpo, a respeitar as minhas curvas, sabe? A me aceitar, a me achar linda, sabe? Então, agora eu independo da opinião dos outros, né? Porque hoje eu me conheço, sabe? Eu conheço a minha parte interna, falando assim, né? Literalmente, meu bem, literalmente você conhece o seu interior. Então, assim, a senhora doutora não só ajuda a gente fisicamente, mas, assim, ajuda a gente mentalmente, tira a gente realmente do fundo do poço. Gente, eu saí do fundo do poço. Eu posso dizer isso para vocês. Me ajudou muito, eu sou eternamente grata. Eu não tenho palavras para dizer como o trabalho de vocês, né, é incrível. Eu acho que eu tinha que gravar todas as etapas no qual eu passava, né? A isenção dos dois dedos para mim, gente, eram coisas engraçadíssimas, né? Quando eu tinha que colocar os dois dedos e que eu sentia os movimentos, que eu falava, meu Deus, isso é possível? Como assim, gente? E quando a doutora Mariana falava, sai uma criança daí, eu falava, meu Deus, porque a gente fica apavorada, né, com essas falas, meu Deus, é uma criança. Então, assim, é assim, se a gente segue a risco tudo, né, que está sendo falado, realmente dá muito certo, né? Eu participava, né, das plataformas online onde a senhora fazia as conversas, né, com a gente, as As sessões que lives, sim, as fazem, lives. Teve uma hoje até, sim, sim. participava muito e eu via muitas mulheres relatando assim, olha, procrastinei, parei, não estou conseguindo avançar, né? E aí eu ficava pensando assim, será que essas mulheres estão achando que o problema é o programa? Não, não é o programa, não. É elas mesmo que estão se auto-sabotando, porque se elas seguirem à risca tudo que está sendo falado, realmente elas vão conseguir. Então, assim, a minha fala hoje, doutora, não é só para muitas mulheres que estão ouvindo agora que vão entrar para o programa, é para muitas mulheres que iniciaram comigo e que ainda não terminaram. E dizer para essas mulheres: olha, força, força, foco e fé, vocês vão conseguir, porque se eu conseguir, vocês vão conseguir, sabe? Então, assim, o programa ele foi feito para início, meio e fim, gente. Então, assim, se você iniciou, tá no meio, existe o fim. Você precisa finalizar. E no final de tudo, gente, é um sentimento que eu acho que só você sentindo, sentimento sentido, né? Só você sentindo para você ver.
como é satisfatório. E assim, eu não me arrependo nem um pouco, doutora, de ter investido, de ter mergulhado de cabeça nisso, porque realmente eu passei esse sufoco durante 15 anos, sozinha, por uma coisa que 1 mês e 15 dias me tirou dessa condição. Assim, surreal. Hoje eu faço, né, sessão com a minha psicóloga por outras coisas e eu contei a minha história para ela, até contei do chave mestra. E ela falou, Bárbara, eu tô tratando de muitas mulheres que estão com o mesmo problema que você. Eu falei, manda elas procurar a doutora Mariana. Manda pra Manda lá. pro Instagram. Eu falei assim, gente, sabe, é o network, funciona, tá? Eu tô aqui indicando, funcionou comigo, vai funcionar com elas. E quando eu contei a minha história para psicóloga, ela falou assim, caramba, Bárbara, uma história de superação. Como você conseguiu 1 mês e 15 dias superar uma coisa que era de 15 anos que você vinha arrastando essa condição. Eu falei, não foi só por mim, não. Tinha toda uma equipe por detrás de que deve ter estudado anos. Não estava ali fazendo por fazer. É um método realmente que funciona. E por onde eu passo, hoje eu faço um trabalho com mulheres que não é voltado para essa parte profissional. O meu trabalho com mulheres é um trabalho religioso, que eu também converso com essas mulheres também sobre a vida sexual também. Já conheci muitas mulheres na minha condição e hoje, graças a Deus, eu consigo mostrar para elas a luz, falar para elas, procura um profissional, tem profissionais apropriados para isso, né? Porque antes não tinha ninguém para me orientar e hoje eu faço esse papel de orientar, né? Então, eu acho que é isso, né? Por onde eu passo, eu externalizo a minha gratidão pelo chave mestra e conto, né, o excelentíssimo papel que vocês fizeram na minha vida. Sim, claro, é aquilo. Hoje mencionei a beça que uma aluna deixou lá, que ela tinha acabado de terminar, muito bonita também, ela também tinha acabado de conseguir o que ela tanto queria, aquela penetração sem dor. E é o que eu falo sempre, esse trabalho é um trabalho que me dá tanto prazer de fazer, eu fico tão grata por ter vocês na minha vida, sabe? Assim, por vocês poderem terem me encontrado, chegado até e bancado apostado, né, nesse trabalho, porque é isso, vocês não me conhecem, vocês estão me vendo como você falou, assim, mesmo na internet, é tanta dúvida que passa na cabeça, e vocês são pessoas de natureza desconfiada, né? Vocês são pessoas ansiosas, de natureza desconfiada, gato escaldado, né? Será que vai dar certo? Tanta coisa. Será que isso realmente vai funcionar para mim, né? Mas assim, mais do que a aposta do trabalho, ou seja, vocês apostarem que realmente esse trabalho pode ser um trabalho legal, porque vocês se afinam com o discurso, né? E pode ser um trabalho na internet, pode ser um trabalho presencial comigo, que eu também atendo no consultório, mas isso aqui fora do Rio de Janeiro já fica mais difícil. Então, Chave Mestra realmente foi montado para abraçar mulheres que quisessem essa comodidade do online e também estivessem fora daqui, né? Assim, inicialmente a gente pensou no Chave Mestra para abraçar mulheres realmente fora daqui, mas depois a gente viu que tinha, inclusive você é uma prova viva disso, né? Que até mesmo quem está aqui perto de mim, no Rio de Janeiro, também se beneficia, porque tem uma série de comodidades, de diferenças, né? Digamos assim, de tempo, de você poder estar no seu lugar, de você tem vantagem, a gente sabe que existem vantagens, né? E cada pessoa também tem uma forma de se adequar a determinado modo de trabalho, mas independentemente do modo do trabalho, se ele é online, se é presencial, o que eu acho mais lindo desse trabalho, que eu acho que é por isso que ele dá tão certo, e você também me mostra com toda a sua fala o quanto ele dá certo, isso me emociona demais, porque, na verdade, o meu objetivo de trabalho sempre foi vocês, ou seja, deixar com que vocês que sofrem com essa questão, que vocês consigam ver um senso de capacidade de autonomia, que é a base para que vocês consigam se libertar desse medo, se libertar desse problema, e se entregar para alguém, e poder sexualmente se relacionar, e fazer um exame confortavelmente, e botar uma absorvente interna, e botar o copinho, fazer o que vocês quiserem com essa vagina, porque afinal de contas o corpo é de vocês. Então, o meu trabalho sempre foi, e sempre foi com essa visão de empoderamento e de autonomia e de senso de capacidade com você, porque na hora que você entende que você é capaz com você, com o seu próprio corpo, com os seus próprios dedos, sem nenhum objeto entrando aí, porque você se domina, você se conhece, aí você bota o que você quiser. Você põe um objeto, você põe absorvente, você põe dilatador, você põe um copinho, você põe o pênis de alguém, você põe qualquer outra coisa que você queira colocar. Alguém te coloca um espéculo vaginal, fazer um exame, eu vou fazer uma transvaginal.
Porque você já sabe que você pode, você já experimentou que é possível, você já tem ciência do seu corpo e você já se sente capaz para isso. Então, se a gente não trabalha, e exatamente eu acho que é isso que peca, que os protocolos pecam, que os trabalhos pecam, que muita gente, às vezes, bem intencionada, e eu acho muito feliz a sua fala, que você é super grata à tua fisiopélvica, que foi uma pessoa muito importante na sua vida, e a gente tem que valorizar, sim, os profissionais que passam pela gente, que fazem bons trabalhos e que nos ajudam de várias formas diferentes. E isso é muito importante que a gente tenha esse reconhecimento e faça essa saudação mesmo, né? Que a gente reconheça o trabalho bom que existe por aí, porque existem trabalhos. Só que eu acho que a imensa maioria das pessoas, e é por isso que vocês veem que muitas que fazem tratamentos que não funcionam acabam e vão procurar outros trabalhos e também me encontram lá no Chave Mestre. Eu tenho quase que 40% a 60% de proporção de mulheres que nunca fizeram tratamento nenhum, que tem o Chave Mestre como primeiro tratamento, em torno de 60%, e os 40% de mulheres que já passaram, como você passou, por tratamentos anteriores e que não foram suficientes para livrar elas da dor e do medo, né? Então, assim, eu acho que o que falta dentro desses protocolos de trabalho, muitas vezes não dão certo, não conseguem dar certo, é porque eles não focam em coisas que muitas mulheres precisam. Não que toda mulher que sofra com medo e dor careça desse autoconhecimento que eu treino você, não, e que você carecia. Não, nem todas as mulheres do mundo que sofrem com dor e medo vão ter essa questão. Mas, de todas as mulheres que eu já vi na minha vida, e foram mais de 5.000, de todas as mulheres com quem eu já entrevistei, já passei por essa experiência, já conversei com quem já passou, 99,999999999% tem essa dificuldade com o próprio corpo em algum nível, em algum nível. Não é tudo NNC, do ponto de vista não sexual, que é exatamente o que a gente treina, né? De ter a mesma naturalidade com o toque interno e externo da vagina, como você coloca o dedo na orelha e o nariz na boca. Não é. Para a imensa maioria não é. E se os protocolos de tratamento não olharem para isso, a gente vai continuar com mulheres sendo maltratadas e mal assistidas, principalmente as que precisam desse conhecimento, que era o seu caso. E aí não é milagre e não é à toa, isso não é milagre, você foi exatamente no ponto que você precisava para juntar todas as suas pecinhas e entender que você podia viver livre tudo que você vivia. Faltava uma pecinha, faltava uma chavinha, uma pecinha, que parece pequena, mas não é pequena, que é aquela que te dá toda a virada de chave de dizer, agora eu posso, agora eu sei, agora não tem, agora eu vou correr para o abraço, eu vou me abrir para o mundo, eu vou fazer aquilo que eu quero. E isso é tão lindo, eu vejo isso como uma coisa tão linda, tão fluorescente, né? Que assim, é como se fosse aquela sementinha que está ali, que a gente desabrocha uma planta linda, uma flor linda, mas ela floresce de uma forma que ela vai além do sexo, que é o que eu vejo, né? Vocês se abrem para outras coisas da vida igualmente, não é? É isso aí, doutora. E eu fico muito feliz, né? Eu esqueci só de mencionar uma coisa que eu achei muito incrível no Chave Mestra, que eu também sou muito grata também, porque além de vocês, né, cuidarem da gente como mulher ali no programa, vocês se preocupam também com a nossa parceria. E isso, gente, isso me ajudou muito. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção como isso me ajudou. Porque quando eu trouxe a proposta, né, para o meu casamento do Chave Mestra, a gente estava passando por uma situação muito difícil, uma crise, né, no casamento. E aí ele abraçou a proposta também cegamente, né? Era um cego guiando outro cego, sem saber se ia dar certo, mas a gente queria tentar. E aí eu falei, tá, mas eu vou viver os processos, porque a doutora deixa bem claro, né? Você vai fazer isso sozinha, né? Só que eu falei, como é que eu vou explicar para ele? E quando eu vi o vídeo para poder explicar para o parceiro, eu falei, meu Deus, parece que ela leu a minha mente. Porque eu falei, eu preciso disso, entendeu? Eu preciso. E aí foi, né, se propôs a assistir. Eu dei meu telefone toda receosa, que eu falei, meu Deus, será que ele vai entender isso aqui, gente? E foi incrível. Eu saí correndo, fui para outro cômodo da casa e eu vi ele assistindo várias vezes. Enfim, ele assistiu o vídeo e, por incrível que pareça, ele começou a seguir todo o passo a passo, que eu não vou contar para vocês, o que a doutora Mariana falou, vou deixar vocês aí na curiosidade, tá, gente? E aí, quando eu comecei a me relacionar novamente, eu falei, epa, porque eu, curiosa como sou, também fui lá assistir a parte dele e descobri que ele também estava seguindo todo o passo a passo. E isso nos ajudou muito, gente, muito. Então, assim, como eu falo, né? Eu acho que a palavra realmente é gratidão, de entender que vocês, como profissionais, né, não nos enxergam, né,
a gente na multidão, mas vocês têm um carinho individual por cada um de nós, né? Vocês têm aquele respeito de entender o processo, a história de cada um, entender que a gente não está sozinho, que muitos têm um parceiro, e a gente precisa saber olhar também isso, né? A parceria também. Então, assim, eu achei incrível, porque eu fiz anos, como eu falei, de fisioterapia pélvica, ninguém nunca se preocupou com a minha parceria, só se preocupava em querer que eu me acostumasse, né, com a dor. Então, quando a gente entra para um programa aonde ele é completo, eu posso dizer para vocês, gente, ele é completo, porque quando você pensa em ter uma dúvida no vídeo seguinte, o esclarecimento da dúvida está ali, tá ali. Você não fica às cegas. Tanto que eu pensei, quando eu entrei para o Chave Mestre, doutor, eu falei assim, pronto, eu vou encher ela de e-mail. Eu vou encher, porque eu sou a senhora dúvida, eu sou a dúvida em pessoa, né? E eu sou muito detalhista para tudo. Só que eu não precisei, tanto que eu não mandei nenhum e-mail, né? Eu fui tudo pela plataforma. Eu fiz porque quando eu mandava uma pergunta, automaticamente já me respondia na medida do possível e a resposta era muito esclarecedora, sabe? E eu segui todo o processo. Eu procurei depois um ginecologista, né? Eu fui lá, me autoexaminei e realmente eu peguei esse laudo dizendo, olha, realmente você está bem fisicamente, Bárbara, é vaginismo mesmo. Então, assim, eu segui à risca tudo o que a doutora fez. E seguindo à risca, gente, eu sei que a minha fala é muito taxativa, mas é de uma pessoa que seguiu tudo e realmente comprovou que dá muito certo. E, de novo, a minha fala para você, mulher que está aí do outro lado, passando por essa situação, porque existem mulheres que estão numa condição há mais tempo que eu, mulheres que já estão aí há 30 anos numa condição dessa, é dizer para elas, não espere, né, o que você pode fazer hoje. Se você tem hoje a oportunidade de mergulhar, né, mais fundo, de poder buscar não, né, porque você já encontrou ajuda. Se você está me ouvindo aí, você já encontrou a doutora Mariana, ela é ajuda. Se você seguir a risca tudo que a doutora está falando, com certeza, quem sabe é você que vai estar aqui, né, dando depoimento para outras mulheres, porque eu acho que essa é a nossa missão, doutora. A nossa missão de superação é essa, né? É superar um obstáculo e poder olhar para uma outra mulher e dizer assim, ó, se eu superei, você também pode. Se eu conseguir, você também pode. Eu acho que acho que a gente precisa hoje se unir como mulher, porque a gente consegue sentir a dor da outra e dizer isso, né? Porque a gente escuta muitas palavras que não são incentivadoras. Ao longo do nosso processo, são as palavras incentivadoras, que não são incentivadoras, que vão desanimando a gente. E quando a gente encontra mulheres, né, que incentivam a gente e diz assim, ó, eu passei pela mesma coisa que você, porque é muito fácil uma pessoa incentivar e não ter passado pelo mesmo processo, porque a pessoa não sentiu a mesma dor. Mas aqui eu estou falando com mulheres que estão passando pela mesma situação que eu. Então, eu digo para vocês, eu passei por N situações, passei por decepções com profissionais, passei com decepções comigo mesmo, enfrentei problemas no meu casamento, né? Achei que era o fim de tudo, né? Tem muitas mulheres que estão passando, doutora, esse problema do vaginismo que querem engravidar igual a mim. Quando eu me encontrei numa situação dessa, eu falei, pronto, e agora? Eu não vou conseguir engravidar se nem ao menos eu consigo ter uma relação sexual, entende? Então, eu me esbarrei com isso, sabe? Só que eu não usei disso para me paralisar. Eu falei, se eu quero alcançar um objetivo, eu vou ter que viver os processos. E o processo eu vou entrar para o chave mestra. Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar dentro desse programa. Eu não queria saber quanto tempo eu ia ficar, eu só queria cumprir ali por etapa. Falei, eu vou ficar nesse exercício 15 dias, eu vou ficar, mas eu quero vencer ele. Então, eu acho que foi essa garra, essa determinação e essa confiança que eu precisei. Eu precisei me desarmar, confiar, né, no trabalho de vocês, né? Mergulhei de cabeça. Eu acho que isso acho que foi a chave, né? A chave para a gente ter, né, esse sucesso, né? Que eu digo que não foi só meu. Eu acho que foi em conjunto. A gente fez tudo em conjunto. Com certeza. Esse mérito é todo nosso, meu bem, nosso, com certeza, nosso da minha parte por ter guiado você, te ajudado nessa jornada, te servido aí de guia nesse caminho. E assim, como eu também digo, para todas que passam por esse processo, concluem o processo e que elas estão nesse caminho, também trilhando esse caminho ainda, né? Não porque existe, como você existe, existem caminhos, né? Mas que a
gente tem que se encontrar no caminho. Eu fico muito feliz quando vocês escolhem para poder guiar vocês nesse caminho, quando vocês conseguem alcançar aquilo que vocês tanto queriam. Isso também me deixa, porque eu digo, o mérito é nosso, vocês têm o mérito, acho que o mérito é mais de 50%, mais de 60%, 70%, claro que é de vocês que cumprem tudo aquilo que eu falo, que eu recomendo para fazer, mas eu tô ali apoiando vocês, guiando vocês, quando vocês, sustentando, dando apoio, né, dando aporte, dando acolhimento, dando suporte, mesmo online. É que eu falo mesmo, aí você aqui, eu ali, a gente aí um pouquinho, nós duas, um pouco distante, não tão distante, mas mesmo que você estivesse lá no norte, lá em cima, no cantinho mais recôndito do lado norte do país, ou no sul, como tem muitas mulheres trabalhando em lugares diferentes do Brasil, e até mesmo fora daqui, mas a gente está perto. A internet nos aproxima, o amor nos aproxima, o carinho, o respeito nos aproxima, eu acho que tudo é que faz a nossa diferença. Então, meu bem, olha, o tempo passa rápido demais, né? Faz mais de uma gente conversando aqui, mas é tão bom esse papo que ele passa rápido mesmo. Mas eu tenho muito, muito, muito também para te agradecer por você ter me escolhido, te agradecer por você estar aqui participando, né, desse podcast, generosamente dividindo e compartilhando essa história. Muito, muito, muito obrigada mesmo por você estar aqui comigo hoje. Foi maravilhoso, amei, amei, amei. Eu que agradeço, doutora. Eu agradeço imensamente por vocês terem me escolhido, né, para poder dividir um pouquinho da minha história, né, com vocês. Como eu falei, né, para mim é um prazer imenso poder contar um pouquinho da minha trajetória e dizer, né, que tem jeito. Eu acho que a palavra é essa, né? Tem jeito. Então, Tem assim, solução, mudada. tem solução. Isso aí. Tem jeito, tem solução. Né? É só a gente realmente querer, mas tem jeito. E eu que agradeço. Bom, muito, 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 muito obrigada por você estar aqui hoje. Muito mesmo, viu? Nada, eu que agradeço. Tudo de muito bom para você nessa nossa fase da vida, nessa nova fase. Aproveite, desfrute muito dessa nova fase de vida e depois me atualize, faz favor, tá? Com certeza. Um beijo enorme para você, meu bem. Tchau, tchau. Se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, ó. Marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!